O versículo é o de número 2. Abacuque, capítulo 3, o verso é o de número 2. Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Outra tradução diz: as notifica. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Diga glória a Deus. Um texto maravilhoso. Coloca a mão no coração, sentado mesmo. Pai, nós estamos diante da tua palavra e subimos até a tua casa com a intenção de ouvir a tua voz. E nós entendemos, Deus, que quando o Senhor trata conosco, a fé vem. E, meu Deus, quando a fé vem, nós podemos orar, podemos pedir e o milagre acontece. E essa é noite de milagres. Meu Deus, esta é a noite de realizações. O Senhor conhece cada coração das pessoas que estão presentes aqui e até quem está em casa. Quem sabe nos assistindo por um programa, ou até pela internet, ou qualquer outro meio. E eu creio, ó Deus, que a distância não vai impedir o Senhor de operar, de falar ao coração, de enxergar as nossas faltas, falhas, necessidades. E o desejo do Senhor hoje é o de nos abençoar. Então diga a Ele: Senhor Jesus, eu quero ser abençoado. Você pode falar mais alto? Diga: eu quero ser abençoado. Fala comigo, Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Fala para o seu vizinho: Deus vai falar bastante com você hoje, hein? Deus vai tratar muito contigo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês conhecem uma cidade chamada Atibaia? Atibaia, alguém já esteve em Atibaia? Já? Gostei muito de Atibaia. Eu estive em Atibaia na sexta-feira e fui muito bem recebido por um pastor da Igreja da Graça, né? Tive a felicidade de conhecê-lo. É o pastor Rogério e a esposa dele também, um casal que nós, assim, amamos já de primeira vista. Uma conversa tão boa. Ele deve, se estiver assistindo, já estou até mandando um abraço para ele. Porque é tão bom quando você senta do lado de alguém e a conversa é sadia. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. E é muito fácil você identificar como é que está alguém, né? Pela conversa você já começa a perceber como é que está o coração da pessoa. Alguns estão amargurados, outros só enxergam problemas. Pela conversa você começa a identificar. E eu gostei muito de estar com ele. E até estou mandando um recado, foi muito bom. Eu acho que a reunião foi uma bênção, mas eu sinceramente creio que eu fui mais abençoado do que o povo. Saí dali maravilhado. Deus abençoou as pessoas e ele me pediu para fazer uma oração pelo povo, oração do profeta Abacuque. Ele fez as contas, e eu vou ser sincero com vocês, eu não fiz, mas segundo ele, dia 1º de julho caiu no meio do ano. Eu não sei se caiu, mas se não caiu, está ali pertinho. Ele disse para mim: olha, exatamente no meio do ano. Puxa, eu sinceramente não tive essa curiosidade. E o texto que nós estamos lendo trata de uma oração que o profeta Abacuque fez. E ele orou dizendo, primeiro ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí olha a oração que ele faz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aí ele identificou que a gente está passando mais ou menos pelo meio do ano e disse: pastor, falando comigo, né? Eu gostaria que o senhor fizesse aqui uma oração hoje por um avivamento na nossa igreja. Eu gostei. E aí eu li o texto eu já conhecia o texto, já até andei falando sobre o texto, mas eu abri o meu coração ali e só através desse recado que ele falou, desse propósito que Deus colocou no coração dele, e depois orei junto com o povo e puxa vida, que gostoso que foi, pessoal. Fui muito abençoado, as pessoas foram abençoadas, mas eu fui muito abençoado ali, através da vida dele, através da igreja ali que ele está pastoreando. Mas Deus falou muito claro no meu coração, e aqui eu espero estar falando em nome de todos vocês também. Preciso de avivamento, quero avivamento.
E eu decidi fazer com vocês hoje a oração do profeta Abacuque, estudar a oração e falar um pouquinho com vocês sobre avivamento. Mas antes de entrar no tema, não foi a mensagem que eu dei lá, eu só fiz uma oração, mas Deus trabalhou tanto meu coração, que o que serviu para mim, eu gostaria de dividir com vocês. Mas antes de falar da mensagem do avivamento, eu quero que você considere a primeira frase do versículo. O profeta diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra. E qual foi o resultado? Temi. Existe o temor de medo, pânico, e existe o temor de reverência, respeito. Por favor, olhem para mim aqui. Hoje eu não quero ter receio de falar aquilo que Deus colocar no meu coração. Se você por um acaso não gostar, ore por mim, apresenta a minha vida diante de Deus, mas eu quero salvar algumas almas hoje aqui, irmãos. Eu tô decidido a, ainda que no chacoalhão, acordar alguns, espiritualmente falando. Minha oração é despertá-los na fé, e a intenção é a melhor possível. Não quero ferir, não quero magoar, não quero falar mal de religião, porque Deus não é religião. Eu quero que você desperte para a verdade do Evangelho. Eu quero um avivamento, eu quero. Mas antes de falar de avivamento, eu não posso perder tempo falando de avivamento, se você, ao ouvir a palavra de Deus, não temer. Eu acho muito triste isso e muito forte. A palavra de Deus já não produz temor em alguns corações. É aquele momento, e eu estou falando do temor, reverência, respeito, aquele momento em que a palavra está sendo dada. Sabe, irmãos, o dia que a palavra, olha aqui para mim, ó, o dia que a palavra de Deus não te balançar mais, se preocupe e muito, muito. Você está com um sinal de alerta piscando. Você está na UTI espiritual. A palavra de Deus precisa produzir em nós temor. Eu preciso ouvir e dizer: meu Deus, isso tem que mexer comigo, irmãos. Se eu escuto a palavra e ouço o Senhor como se fosse o vizinho, como se fosse uma pessoa qualquer, como se fosse a palavra de uma igreja, de um pastorzinho de meia tigela, e isso não mexe comigo, o meu coração não balança, sabe, os olhos não ficam vibrados ali, e então eu estou correndo risco. Irmãos, eu estou te falando isso por amor. Não vai adiantar a gente ficar 3 horas lendo a Bíblia. A mensagem pode ser a mais estudada, a mais espiritual, a mais aprofundada, mas se a palavra não te faz temer, de que adianta? Ah, meu irmão, que esperança teremos se a palavra já não nos balança e não mexe conosco? Eu quero que você entenda que ao ouvir a palavra de Deus, você tem que fazer o que está escrito, você tem que se examinar, você tem que temer a tal ponto de a palavra produzir alguma coisa, como aconteceu no coração do profeta. Tanto é verdade que o texto diz: eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, e ficou só nisso. Ai, temi, puxa vida. Não, ele ora. E olha só o que essa palavra faz. Produz um temor tão grande que ele pede em oração avivamento. E ele ora dizendo: aviva, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Vamos repetir essa oração? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Deixa eu te fazer uma pergunta: por que será que ele orou pedindo um avivamento no meio e não no início? Por que não no início?
João capítulo 2, vamos abrir lá? Vamos nos lembrar de algumas coisas aqui. João já é um pouquinho mais conhecido, né? O Novo Testamento começa Mateus, depois vem Marcos, Lucas e João. Evangelho de João capítulo 2, nos traz a história do primeiro milagre que Jesus realizou, pelo menos foi o primeiro registrado. Você sabe me dizer qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformação da água para o vinho. Inclusive daqui surgiu até a expressão, né? Puxa, você viu fulano? Fulano mudou da água para o vinho. Você vê que são expressões que são tiradas até da própria palavra de Deus, né? Irmãos, eu sei que muita gente já conhece o texto é muito usado principalmente em casamento, mas vou pedir um pouquinho a sua paciência. Vai parecer que eu vou começar a falar de outra coisa, mas o tema é avivamento ainda. No final, depois, tudo vai ficar muito claro, você vai compreender, mas para aqueles que estão chegando, eu tenho que ler a história para a gente poder entender melhor, amém? O versículo 1 diz assim, João capítulo 2, versículo 1, e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, era uma festa de casamento, a mãe de Jesus estava presente, e o versículo 2 diz que foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então diga, Jesus foi convidado. De novo, Jesus foi convidado. Então na festa, o que Jesus era? Convidado. 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, quem que era a mãe de Jesus mesmo? Maria, né? A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. É lógico, irmãos, que a mãe de Jesus não queria só comunicar Jesus. Eu não sei se você já fez isso, eu já fiz, eu já virei para Deus e disse assim, Senhor, acabou o dinheiro, eu só estou querendo contar que acabou o dinheiro? Não, é a mesma coisa, escondido na frase está aí, Senhor, o senhor não vai fazer nada? Me ajuda aí, porque acabou. Era lógico que a mãe de Jesus queria uma atitude de Jesus, então ela vem até Jesus e diz, filho, acabou o vinho. A resposta de Jesus parece até um tanto dura. No versículo 4 ele vira para Maria, sua mãe, e diz, mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece que ele foi duro, bruto, estúpido, mas na verdade, Jesus só era um convidado. Imagina, você me convida para uma festa. Você pode convidar, não tem problema, mas é só um exemplo. Você me convida, eu chego lá na festa, eu sou um convidado como outros que você também convidou. Aí chega um momento que precisa tomar uma decisão em relação à direção da festa, e você vem para mim, William, o que a gente faz agora? Você diz, o que eu vou fazer? Aqui eu não posso fazer nada, quem manda aqui é ele, quem manda aqui é ela, quem manda aqui é o fulano, eu sou só um convidado, ou só mais um convidado. E esse é o problema, e tem sido o problema, o detalhe que está fazendo a diferença na vida de alguns cristãos. Olhem para mim, pessoal, eu estou falando isso aqui por amor, por querer o seu melhor. Eu sei que todos vocês aqui creem em Deus, senão vocês não estariam aqui. E não é sobre isso que eu quero falar. A questão não é se você acredita em Deus, a questão é, você acredita em Deus e em quem mais? Jesus é mais um na sua festa? Ou ele é o primeiro? Ou Jesus é só mais uma religião que você tem? Pastor, eu creio em Jesus, mas eu creio nesse também, e eu creio naquele. Pastor, o senhor sabe, está difícil, a gente atira para todo lado, né, pastor? E enquanto Jesus for mais um de tantos outros, no dia em que você precisar dele, Senhor, eu estou precisando, acabou o vinho, acabou o dinheiro, acabou o amor, acabou o respeito, ele vai dizer, o que você quer que eu faça? Eu não mando na sua vida, eu só sou uma religião, uma carteirinha de membro, na sua vida eu só sou uma igreja a mais, um culto especial, mas Senhor e dono da sua festa, eu não sou. E eu já ouvi da boca de cristãos,
A vida é minha. Sou dono do meu nariz. Quem manda em mim sou eu. E que crê em Jesus. Jesus, nesse caso, só é um convidado. Porque quando Jesus passa a ser o dono, quem é que manda? Jesus. E não foi assim que ele nos ensinou a orar no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você sabe o que está escondido nessa oração? Você está dizendo para ele: a vontade que reina é a tua, Senhor, ainda que eu tenha de abrir mão da minha. Eu sou mandado, o Senhor me governa, senão ele é só mais um. E sinceramente, Jesus não morreu na cruz só para que você gostasse dele. Eu vou dizer para vocês aqui hoje algumas verdades, irmãos. Tem gente que vem na igreja e diz: pastor, eu gosto muito de vir aqui, porque eu acho muito legal. Mas achar legal não vai resolver o seu problema. E você sabe, pastor, que eu vou até vou com a tua cara, e com a minha cara não vai resolver o seu caso. E eu gosto muito do louvor da igreja. Gostar, simpatizar, achar interessante, não muda a vida de ninguém, pessoal. Enquanto ele for mais um, as coisas não serão mudadas e transformadas. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ele tem que mandar. Eu já tomei a minha decisão, estou dizendo para vocês. Eu tenho dono, eu tenho rei, eu tenho Senhor. Então eu não faço o que eu quero. Ele diz: William, vira à esquerda. Sim, Senhor. Agora é à direita. Sim, Senhor. Eu tenho rei. E quem tem rei não comanda, ele é comandado. Não dirige, ele é dirigido. E a Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. Ah, eu sou filho de Deus. Tá, quem é que manda em você? Ah, sou eu faço o que eu quero. Então tem um detalhe aí que precisa ser mudado. Maria foi muito sábia, irmãos. E aqui a gente tem que dizer a verdade. Mulher cheia do Espírito Santo. Na hora em que Jesus disse: mas o que eu posso fazer? O que eu tenho contigo? Não chegou a minha hora. Como é que eu vou tomar conta da festa aqui? Eu só sou um convidado. O que Maria faz? Versículo 5. Sua mãe disse aos serventes. O que ela diz? Fazei tudo quanto ele vos disser. Que mulher de Deus, irmãos. Na hora, com perdão da expressão, ela sacou, ela entendeu. Na hora que Jesus disse: o que você quer que eu faça? Como é que eu vou agir? Não chegou a minha hora? Como é que eu vou dar uma de intrometido aqui? Eu só sou mais um aqui. Olha o meu convite. Aí a Maria disse assim: entendi. Chamou os servos e disse: atenção, a partir de agora quem manda aqui é esse homem aqui, e apontou para Jesus. Tudo que ele disser, tudo que ele falar, façam, obedeçam. Agora Jesus era só mais um convidado? Agora Jesus era o dono do pedaço. Agora Jesus mandava e desmandava. E é assim que tem que ser na sua vida. Mais um não dá, irmão. Mais uma religião, mais uma igreja, mais uma fé. Não é disso que a humanidade precisa. A humanidade precisa de um Senhor, de um Deus, de um Rei, de alguém que nos dirija e nos oriente. E esse alguém é Jesus de Nazaré. Jesus tomou a frente da festa. Quando Jesus toma a frente, milagre acontece. E não deu outra. O versículo de número 6, a Bíblia explica que estavam ali postas 6 talhas de pedra, 6 vasilhas, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Tem tradução que diz metretas, a medida da época, né? Aí lá vem a ordem de Jesus. Agora Jesus está mandando no pedaço. No versículo 7, Jesus diz: enchei d'água essas talhas.
E eles foram bons servos, porque a Bíblia diz que eles encheram-nas até em cima, até a boca. Mas o que estava faltando na festa? Vinho. E Jesus mandou encher a talha de quê? Uma vez nós estudamos isso aqui numa quarta-feira. E Deus falou assim ao meu coração, só abrindo parênteses, aproveitando, tem gente que não ouviu, que quem sabe do que a gente precisa de verdade é Deus. E quantas vezes a gente não entra num culto como esse pensando, eu estou precisando de uma oração, sabe, assim, para ganhar dinheiro. Como se tivesse uma oração assim, né? Eu estou precisando, pastor, de uma oração, de uma palavra para prosperar. Aí você vem na igreja e o pastor começa, hoje nós vamos falar sobre o perdão. Aí você pode até não falar, mas no coração você pensa, não é disso que eu estou precisando. Eu não quero água. Eu quero é o vinho. Quem sabe não é o coração endurecido e às vezes magoado, entristecido, que está impedindo a sua prosperidade. Se Jesus mandar encher de água, encha de água. Deixa os resultados com Ele. Ele sabe fazer a coisa, o milagre acontecer. E se Ele virar para você e disser, o seu caso é que você é muito duro. Você tem um coração muito duro. Ou você é muito rude. Ainda que pareça que não tem nada a ver com o seu caso, com o seu problema, com a sua necessidade, a sua falta, pode encher de água. Você vai ver que no final vai dar certo, o milagre vai te visitar. Amém? Encheram de água até a boca as talhas. Jesus disse, leva lá para o mestre-sala. Olha o versículo 8. Tirai agora e levar o mestre-sala, e levaram. E o 9 diz assim, logo que o mestre-sala provou a água, você sabe que o mestre-sala aqui, não é aquele do Rio não, né? Do carnaval, né? Esse era o responsável lá, o organizador da festa. E o 9 diz assim, que logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo, ao noivo, e fez um comentário, versículo 10, disse assim, agora eu vou ler com vocês, e a gente volta para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é sobre avivamento, amém? Ele disse assim, olha o comentário dele, todo homem põe primeiro o vinho bom. Vamos repetir essa frase, todo homem põe primeiro o vinho bom. Vai, só vocês, pode animar, vamos lá. Todo homem põe primeiro o vinho bom. Então vamos voltar para a mensagem de hoje. Qual foi a oração de Abacuque? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que no meio e não no início? Porque todo homem põe no início o vinho bom, o melhor que tem. Lembra quando você aceitou Jesus? Vocês aceitaram Jesus? Vocês me assustam, irmãos. Muito bem, aqueles que aceitaram. Você lembra quando você recebeu Jesus? Deixa eu te contar. Eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estava me lembrando hoje. Foi numa reunião de candidatos a obreiros, num sábado à noite, com o pastor José Maria, lá em Cuiabá. E ele começou a cantar aquela canção assim, derrama sobre mim o teu Espírito. Só de lembrar dá vontade de chorar. Eu acho que foi um dos melhores dias da minha vida. Uma alegria foi tomando conta de mim, irmãos. Eu fui orando, aquilo explodiu, no bom sentido da palavra. Eu comecei a falar em outras línguas. Na hora que o pastor falou amém, eu fiquei nervoso. Poxa, amém, mas já tinha mais de hora de oração. Ele terminou a reunião, irmãos, e eu fui embora a pé. Feliz da vida, não sei se você conhece Cuiabá, o pessoal de lá vai saber. A igreja era ali na 13 de junho, e ainda é na 13, mas antigamente era um pouquinho mais para baixo, na 13 com a Dom Bosco. Eu morava de favor com meu tio, porque eu estava em Cuiabá para estudar. E eu fui embora lá para o CPA, é o nome do bairro. Alguém conhece Cuiabá aqui? Conhece? CPA 4, segunda etapa. É, Jesus mesmo. Mas irmãos, eu fui embora a pé cantando, feliz da vida, nem vi o tempo passar, irmãos.
feliz. Vinho novo, irmãos, cheio da presença, vivificado. Irmão, eu encontrava poste no meio da rua, eu falava de Jesus para o poste. Você tem que ir para a igreja, você tem que se converter. É o que a Bíblia chama de primeiro amor. Alguém falava, fanático mesmo, aleluia. Eu não queria nem saber, irmão, o que os outros falavam de mim, pensavam de mim. Meu negócio é com Jesus, coração queimando na presença de Deus. Aquele tempo, aquela semana, aquele início, eu não precisaria de uma oração de avivamento. Por quê? Porque todo homem põe no início o melhor que tem na festa. É assim no casamento. Casou, oi, amor da minha vida, e puxa a cadeira, e abre a porta, mas o tempo passa. No namoro, é aquela coisa, olha que lua bonita, e o outro, é bonita mesmo, amor. Depois de 10 anos, lua, que lua, o quê? Eu lá olhar para a lua. O que é que aconteceu? O vinho mudou. E no início todo mundo põe o melhor vinho que tem. Quando você abre um negócio, você chega primeiro, é o último a sair, aí o negócio vai passando, aí já vai deixando na mão de qualquer pessoa. Começa lendo o livro, puxa vida, esse aqui eu vou terminar, no mês já era. Agora eu vou fazer exercício, compra roupinha, ginástica, faz, primeiro dia soa, leva a toalhinha, e depois já era. Considere isso, todo homem põe primeiro o melhor que tem, começa assim. Mas o que ele diz em seguida é preocupante, ele diz assim, todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, quando já se fartou, eu já fui muito na igreja, eu já estou anos com Jesus, eu já li tanto, já participei de tanta campanha, já bebeu demais, você está entendendo que eu não estou falando mais de bebida, né? Pelo amor de Deus. E depois que já experimentou demais, põe o inferior. E é triste, irmãos. Eu quero que você olhe para dentro de você e, por favor, tente checar a qualidade do vinho que você vem oferecendo ao Senhor. Lembra quando você começou? Você não via a hora de chegar domingo? Eu vou adorar a Deus. E o tempo vai passando. Domingo. Tem igreja hoje. Que coisa. Vamos embora, né? Aquela oração começava e você adorava, orava. Deus me dá o teu Espírito Santo. E aquela coisa toda, o pastor dizia amém, amém. Poxa, orou pouco hoje. O tempo vai passando e o pastor vai orando, agora é diferente. Não vai parar. Que hora que termina esse culto? Pelo amor de Deus. Para que tudo isso? Você está diferente. E aí eu lhe pergunto, será que precisamos ou não de um avivamento? A oração de Abacuque precisa ser feita hoje aqui, agora. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, porque já não somos mais os mesmos. Aviva, Senhor, a tua obra, porque o vinho do início está perdendo a qualidade, a excelência. E já não estamos mais te servindo como um dia te servimos. Gente, isso é muito importante. Mas é impossível falar de avivamento sem citar o Espírito Santo, porque é Ele que derrama, é Ele que alcança, é Ele que nos transforma. Então abra a Bíblia em Mateus capítulo 9, é Novo Testamento. O primeiro evangelho do Novo Testamento é Mateus. Estamos em João, é só você voltar um pouquinho. Mateus capítulo 9, versículo 16. Quem está entendendo, gente? Diga amém. Amém.
Vamos ler? Palavras do nosso Senhor, hein? Me escute. Ninguém deita aqui é coloca, põe, remendo de pano novo em roupa velha. Eu não entendo de costura, mas Jesus diz que não dá certo, a não ser que for festa de caipira. Mas aqui no caso não funciona. Ninguém coloca um remendo de pano novo em roupa velha. Por quê? Porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. O estrago fica pior. Então vamos ficar com o início? Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Diga ninguém. Coloca remendo novo em roupa velha. Diga remendo novo, roupa nova. E assim ambos se conservam. Deixa eu te explicar. Eu prometi que eu seria muito sincero com vocês. Eu tenho um compromisso com Deus. Então olhem aqui nos meus olhos, por favor. Nós não vamos demorar. O estrago que Satanás fez na sua vida foi tão grande. Com o pecado de Adão, ele fez esse estrago no ser humano, que igreja nenhuma pode consertar. Pastor nenhum pode consertar. Religião alguma pode consertar. Só Deus tem o remendo que você precisa. Só Deus pode costurar o que foi rasgado de você. Que eu vou tentar ser o mais claro possível. Há um vazio existencial no ser humano que conquista não preenche. Carro, dinheiro, realização profissional. Porque eu sei que eu estou falando com pessoas que talvez até tenham tudo e não tenham nada. Ah, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Luta, 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 conquista. E aquela coisa continua estranha dentro de você. Meu Deus, eu não estou entendendo. Por que eu não estou realizado? Porque o estrago que Satanás fez na humanidade, o rombo, a rotura, só Deus pode costurar com um remendo novo que Ele chama de Espírito Santo. Só Ele. Só que no livro de Joel, a promessa de Deus no capítulo 2 diz assim: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Só dá para remendar a carne, não dá para costurar pedra. Em coração de pedra, o espírito não cai, não pega. Ezequiel 36, 26, ele nos faz uma promessa: tirarei do meio de vós o coração de pedra, colocarei um coração de carne, que derramarei sobre ele o meu espírito. Hoje, nós precisamos entender que para receber um remendo novo, nós precisamos ser uma roupa nova, novas criaturas. Precisamos receber um coração novo. Ele arranca o de pedra, nós colocamos ele como Senhor da nossa festa, o recebemos como Deus, não é como um amigo, alguém que passou por aqui e foi um exemplo. Não é só isso. Jesus é Deus, é Senhor, e Ele não quer só que você goste dele, que você ache legal as mensagens.
Ele quer costurar você. Meu Deus, pastor, Ele quer me costurar? Ele quer te consertar, Ele quer te arrumar, Ele quer te remendar. Ele tem um remendo novo para você, e cabe certinho nesse buraco que foi feito pelo diabo. Mas se o seu coração é de pedra, você já tentou costurar a pedra? Não dá, a agulha não entra. Por isso a promessa de Deus diz: derramarei do meu espírito sobre toda pedra, toda carne. Então um coração de pedra tem que ser tirado, um coração de carne tem que ser dado. Você precisa ter encontro com Deus, deixar de ser uma roupa velha, uma criatura velha, com velhos hábitos, velhas práticas, e tornar-se uma nova criatura. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, ele vira uma roupa nova. E agora que tudo se fez novo, ele pode te costurar, ele pode remendar a sua vida, ele pode consertar o que está errado em você. Eu estou falando em nome de Jesus. Ele quer fazer isso. Ele costura, ele sabe direitinho o que você está precisando. E na hora em que você perceber que o remendo novo lhe for dado, você vai se tornar a pessoa mais feliz desse mundo, desse planeta. Porque não existe coisa melhor do que ser arrumado, consertado, remendado por Deus. Mas igreja não remenda, pastor não conserta, religião, pastor, eu sou da Igreja da Graça, minha foto é muito bonita, é importante você ser membro, mas isso não costura, não preenche o vazio existencial da sua alma. Só Jesus, só quando você entender que Ele não quer ser só um coleguinha de festa, de domingo, Ele não quer só que você goste do culto, Ele não quer só que você vá com a cara do missionário. Legal, eu gosto desse cara, isso é pouco, isso não é suficiente para preencher, consertar, costurar, remendar você. Só Deus pode arrumar o que está estragado na sua vida, só Deus. E isso vai acontecer quando você pegar Jesus e falar como falou Maria: quem manda agora na minha vida é Ele. Mas você não tinha filosofia? Tinha. Mas e o Deus? Não, agora eu tenho quem manda em mim. O dono da festa tem nome, Ele é quem manda. Ele tomou a frente, você é uma nova criatura. Virou uma nova criatura, recebeu um coração de carne. Coração de carne, o Espírito Santo pode cair. Espírito Santo caiu, você é costurado, remendado, consertado. Pronto, você será feliz. Diga glória a Deus. Você entendeu? Vamos orar? A oração de Abacuque. Fica de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Eu quero que você se sinta à vontade.